Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Grêmio e Corinthians, Grêmio 1, Corinthians 1, que aconteceu em Porto Alegre. O Timão tem que comemorar esse empate, sim, até pelos desfalques que tinha, e não eram poucos. O tricolor gaúcho melhorou em relação aos últimos jogos, e dá para dizer até que o resultado foi justo. Mas olha, tem muitas coisas para a gente falar a respeito desse jogo, tanto de Grêmio quanto de Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Você está convocado para a Liga do Milhão na KTO, kto.bet.br, para você ganhar R$ 1 milhão ao final do ano, se você for bom de palpite. Você é o cara do bolão, você é o cara do grupo de amigos, então desafie os seus amigos. Você está convocado para participar da Liga do Milhão, é muito fácil, gente. É só se cadastrar na KTO, dar o aceite na promoção e pronto. R$ 5, odds acima de 1,30, em qualquer modalidade, qualquer jogo, você começa a somar pontos e os rankings, eles são estabelecidos todos os dias, semanalmente, mensalmente, distribuindo apostas grátis para os mais bem ranqueados e no final do ano, se você for o cara mesmo, você pode faturar até R$ 1 milhão. Venha para a KTO, site para maiores de 18 anos e não se esqueça, jogue com responsabilidade. Bora lá, rapaziada, tentando ser o mais racional possível, né? Porque eu, como gremista, queria uma vitória. E achei que ela poderia vir depois de 7 anos. 7 anos que o Grêmio não vence o Corinthians. Por qualquer campeonato, qualquer competição, dentro ou fora de casa. Aliás, nos últimos anos, dentro de casa, o Grêmio tem sofrido demais para ganhar do Corinthians. Tomou 3-0 ano passado. Em 2023 disputava o título, estava com um jogador a mais desde os 4 minutos de jogo, tomou 1-0 gol do Romero, aquele jogo na chuva, vocês devem lembrar. Difícil, né? 13 jogos se passaram, 10 empates e 3 vitórias do Corinthians. Desde 2018, o Grêmio não sabe que é ganhar do Corinthians. Que loucura, né? E eu pensei que pudesse ser dessa vez. De verdade, falando para vocês bem honestamente. Por quê? Porque, cara, o Grêmio conseguiu uma pausa aí, como todo mundo, né? Para poder treinar o time, melhorar o time. Vem de uma pequena evolução. Quando eu falo evolução, sei que não acompanha o Grêmio sempre, né? Viu esse jogo, falou: caramba, mas como assim evolução? O Grêmio é isso aí? O Grêmio melhorou, tá? O Grêmio melhorou em relação a ele mesmo. Tava lá na ponta da zona do rebaixamento, dentro, daqui a pouco tinha saído, aquela coisa toda, mas tava ali. E aí, dos últimos 9 pontos disputados, ganhou 7. Tá bom, tá lindo. Diante da perspectiva que tínhamos, e agora com uma expectativa de contratações e trabalhar mais o time. Mas o nosso campeonato é esse aí. 11º colocado, né? 11 pontos ganhos. 11 pontos não, 16. 16 pontos ganhos, que é o que hoje o Grêmio tem, e o Corinthians também. O Corinthians pode conseguir algo mais no campeonato? Até acho que sim. Acho que até tem jogadores melhores do que o Grêmio no seu time titular. E vejam só, por que o empate foi importante mais para o Corinthians? Primeiro, por ser fora de casa. Segundo, porque, cara, o Corinthians não tinha Yuri, Memphis, Carrilho, Ranieri, Martinez, Gustavo Henrique. Caraca, é muita gente. É muita gente boa. É muita gente influente. É muita gente que interfere diretamente no time. O Grêmio estava com, enfim, um ou outro desfalque, mas diante do seu time titular, era o que tinha de melhor. Então, assim, por um lado isso me assusta, que tipo assim, caramba, esse é o Grêmio. Aliás, esse é o máximo que o Grêmio pode alcançar. O Grêmio encarou o Corinthians, e eu já tenho que comemorar, um Corinthians todo remendado. Esse é o ponto. E a gente teve um jogo assim de igual para igual, de verdade. Você acha que alguém poderia ter sido vencedor? Qualquer um. O Grêmio começa o jogo bem, pressionando ali nos minutos iniciais, até desestabilizando um pouco o Corinthians. Tem uma cabeçada do Alisson, que a bola bate na trave junto do Bright White ali. Ele tá chegando de carrinho e por um tris a bola não entra. Nos primeiros minutos. Depois o Corinthians meio que, opa, peraí, deixa eu chegar também. Aí teve uma cabeçada do Thales que bate na trave, aquela coisa toda, criou uma ou outra chance, aí o Grêmio faz um gol. Aí o Corinthians ainda no primeiro tempo consegue empatar o jogo, num belíssimo gol do Breno Bidon. Aí vai pro intervalo, o Grêmio faz alguns ajustes, porque
O Thales Magno estava recebendo muito livre a bola pelo lado esquerdo, ele teve um pouco mais de dificuldades. O Rodrigo Garro começou a ser mais perseguido pelo Dodi e também tem a ver com o cansaço, o desgaste, não conseguiu ter tanta distribuição de bola. O Grêmio foi até mais protagonista do jogo no segundo tempo, mas o Corinthians seguiu perigoso. Aí o Dorival fez as suas trocas lá, colocou os meninos da base, o Kaique acho que teve umas boas investidas pelo lado esquerdo, entrou o Dieguinho também pelo meio. Enfim, teve que trocar o ataque, mas o ataque já era reserva, né? Aí entra o Romero, também não consegue lá muita coisa. Mas enfim, o Corinthians chega, o Grêmio também chega, o Hugo faz uma defesa espetacular no chute do Wagner Leonardo, que está com a bola, faca e o queijo na mão para poder fazer o gol, ele defende com o pé. O Grêmio teve outras chegadas assim que levaram perigo, com escanteios e tal. O Grêmio coloca no segundo tempo o Pavon pelo lado direito, inicialmente pelo lado esquerdo, depois ele vai pelo lado direito, e acho até que fez um jogo melhor em relação a ele mesmo. Entra o Amuso pelo lado esquerdo, o belga, né, dentro daquela ciscada dele. Estavam até então o Kike Oliveira e o Alisson fazendo um bom jogo, especialmente o Alisson, mas aí desgaste, minutagem, né? Entra o Riquelme, cara, esse Riquelme do Grêmio é um menino da base que ele tem gestos técnicos maravilhosos. Ele precisa talvez um pouquinho mais de intensidade de jogo, dinamismo e tal, mas ele sabe, eu ia dizer craque, né? Mas não quero fazer isso com o menino agora. Mas sabe boleiro? Ele tem jeito de boleiro. Ele pega na bola, sabe? A bola meio que penteia o pé dele o tempo inteiro, assim, sabe? E ele faz combinações de jogadas, assim. Esse menino, assim, precisa ser lapidado, evidentemente, assim, mas é muito interessante vê-lo jogar. É mais um. O Alisson também já está firmado aí no time titular, que o Mano Menezes e o Felipão estão dando corda aí, né? E é melhor do que aquilo que a gente tem. Precisa de uma janela, precisa. Mas, enfim, o Grêmio tem alguns valores na categoria de base que estão, pelo menos, suprindo algumas carências. O Grêmio tem uma limitação tremenda. O Grêmio é um time de meio de tabela. E essa realidade eu tenho. Se o Corinthians pode conseguir um pouco mais, acho que sim, pelo nível dos seus jogadores do time titular que hoje não estavam. Carrilho, Memphis e Yuri. São três jogadores assim de primeira prateleira. E é por isso que o Corinthians tem que comemorar esse ponto. Porque poderia ter feito um gol na cabeçada do Thales, que foi na trave. Poderia em alguma chegada ali, teve uma pelo lado esquerdo que o Volpe também faz uma defesa, teve alguns outros chutes que passaram perto, enfim. E o jogo acabou terminando empatado, então daqui a pouco numa bola parada, numa bola no chute e tal, você consegue o 2-1. Mas, repito, por produção, o futebol não é boxe, né? Não é por pontos que você ganha ou não, né? Por soquear o adversário. Mas, enfim, por produção ofensiva, acho que o empate até acabou sendo justo, de bom tamanho. Qualquer um poderia ter sido vencedor ou, enfim, acabar resultando no empate como resultou. Acho que o Corinthians teve como no Breno Bidon a sua figura de destaque, não só pelo gol, mas ele fez aquilo que eu cobro do Breno Bidon para fazer. Caramba, moleque, você é bom de bola. Você tem qualidade, você tem dinamismo, você tem mapeamento do jogo, você sabe jogar no meio. Finaliza mais, finaliza. Ele voltou da seleção e lá ele é meio protagonista, assim, né? Talvez tenha voltado com moral para isso. Porque foi a única finalização dele, e justamente na gaveta, que é o gol que o Thiago Volpe adora tomar. Mas ele foi bem no jogo, deu até um lançamento aí pro gol do Grêmio, né, pro Alisson, no ponto futuro, que dá a assistência pro Bright White fazer o gol. O Volpe joga muito bem com os pés, né, e até fez defesas importantes, mas, cara, chutou na gaveta, o Volpe adora tomar esse tipo de gol. E o Bidon foi muito feliz na finalização, mas ele precisa fazer mais isso. Ele precisa pisar na área, ele precisa finalizar mesmo, porque ele tem qualidade. Isso vai mudar o patamar, o tamanho do Breno Bidon como jogador de futebol. Se ele conseguir ter esse discernimento. Ele é muito bom de bola e hoje fez um jogo espetacular. Não só pelo gol, repito, na ausência do Carrilho, o Garro marcado no segundo tempo e no primeiro tempo ainda ficou muito tempo parado o Garro, né? A gente precisa entender ele fora de ritmo um pouco. O Bidon foi o cara que deu a dinâmica para o Corinthians que precisava ali no meio campo. Fez um grande jogo. Do lado do Grêmio, eu gostei muito do Cristaldo, tá? Eu acho que eu sou um crítico do Cristaldo, achei ele um argentino meio sem sangue às vezes. Cara, ele foi muito participativo. Olha, as principais jogadas de ataque partiam no Cristaldo, sofreu faltas, conseguiu combinar jogadas. Foi muito bom. O Alisson foi bem também, o Bright White fez o gol, mas eu gostei muito de Franco Cristaldo, que assim, precisa ser mais influente na hora decisiva, né, de fazer o gol, de dar assistência, de cobrar uma falta e tal, mas estou comparando o Cristaldo com ele mesmo.
já foi um outro cara em termos de envolvimento com o jogo. E isso a gente precisava. Gosto muito do Marlon, lateral esquerdo. Acho que o Grêmio tem que corrigir algumas situações para ontem, né? Como a lateral direita, porque tá todo mundo machucado, né? Ele tem que improvisar o Gustavo Martins. O Dodi e o Vila Sante fizeram um jogo muito correto, assim, nada a acrescentar. E assim, o Grêmio encarou o Corinthians. A questão é que o Corinthians não estava com o seu time a pleno. Se o Corinthians está com mais dois titulares, se ele está com o Memphis e o Carrilho, o Grêmio ia ter muitas dificuldades, mas muitas dificuldades. Então, assim, eu preciso entender a realidade. E é por isso que eu não posso lamentar esse ponto. Eu sei que é em casa, mas, de novo, no cômputo dos 3 jogos recentes que o Grêmio venceu, e inclusive tendo Juventude fora de casa, e esse empate com o Corinthians em casa, você meio que troca ali, né? Troca garrafas e entende que, ok, se eu empatasse lá com o Juventude e ganhasse hoje do Corinthians, eu ia estar achando bacana. Então, dentro desse contexto, desse cenário, eu acho que pode ser um empate comemorado. Até pela posição de tabela, o Grêmio já teve uma situação muito mais difícil, está no meio da tabela. Para ajustar as coisas agora no Mundial, acho que vai ser interessante. E o Corinthians, assim, tem muito para melhorar, tá devendo em muita coisa. Eu sei que a galera tá na bronca com o Dorival, mas hoje, cara, eu fico até constrangido de fazer qualquer análise tática do Corinthians, porque era muita gente fora. Era um time muito remendado. O ataque foi do Thales Magno e do Hector Hernandes. Que eu sei, a gente já viu bastante dos dois, né? E assim, o Hector, é isso aí. Eu não sei se tem muito mais do que isso pro Hector oferecer. E o Thales Magno, cara, acho até, de novo, né? Como eu falei do Pavon, do Cristaldo, é muito pouco, eu sei, mas, cara, ele foi um cara envolvido no jogo. Ele participou, ele buscou, sabe? Ele recebeu muitas bolas pelo lado esquerdo, com livre de marcação para poder fazer a jogada que ele gosta, mas a tomada de decisão ainda segue sendo muito estúpida, sabe? Ele não consegue dar acabamento para essa jogada. E aí não vale, né? Não vale a pena. Mas fazer o quê? O Corinthians nem tinha tanta opção. Tanto que o Kaique entrou no segundo tempo ali para dar uma dinâmica, mas é um menino, também não tá pronto ainda. Então, assim, o Thales Magno realmente. E é difícil. Você tem um ataque com o Thales e o Hector, eu vou cobrar o quê do Corinthians? Aí entra o Romero depois, entra um menino da base. Pô, difícil, difícil. Eu fico me perguntando sobre o Coronado, né? Porque o Garro tá muito tempo parado, tá sem ritmo, jogou o primeiro tempo bem dentro da medida do possível. Cara, era muito natural o Garro sair para entrar o Coronado. E isso não acontece. Então eu não sei o que acontece. Porque o Coronado, todo mundo fala que ele é maravilhoso tecnicamente nos treinos. Será que falta intensidade? Será que falta uma dinâmica para que o técnico possa escalá-lo? Porque não é exclusividade do Dorival. Todos os técnicos que passaram pelo Corinthians desde que ele chegou, ele não joga. O Emiliano disse para mim lá no podcast com o Denilson, cara, a gente não achou a posição dele. Eu tô indo embora sem ter achado a posição pro Coronado. Eu tô fazendo esse meia-culpa. E eu não sei se isso não faz parte até de uma defesa do atleta, do tipo assim, cara, a culpa não é dele, a culpa é nossa. O problema não é você, sou eu. Porque não é possível. Porque não foram só, não foi só a família Dias. Não é o Dorival apenas. Todos os técnicos anteriores, o Coronado não joga. Ele veio de outro cenário, ele veio, jogava em Malta, na Arábia Saudita e tal, precisa esperar. Ele tem problemas físicos e tal. Cara, o Garro ficou 2 meses longe do Corinthians. Ele não se firmou como titular. O Corinthians tinha 7 desfalques, pelo menos 7 desfalques, assim, fundamentais e importantes. Ele não jogou. Então, assim, eu não sei mais. Eu acho que o Corinthians precisa resolver, sabe? É difícil, claro, né? Quem pague o salário dele, mas assim, se ele não tá nos planos, então que resolva, porque fica uma expectativa do torcedor, de todo mundo, para que ele jogue e a coisa não acontece. Enfim, tem muito a resolver, tem muito a corrigir, mas vamos lá, né? Essa pausa pode ajudar muitas coisas, inclusive para o Corinthians contratar. E precisa, viu? Porque quando se vê com a dificuldade de elenco, com muitas ausências, ele vai ter que recorrer ao banco de reservas. E isso não tem sido benéfico para o time. Quando você olha o time, você pensa, meu Deus do céu. E mesmo assim, beliscou um ponto contra o Grêmio em Porto Alegre. Não dá para comemorar? Dá. E o mesmo vale para o Grêmio. Apesar de um Corinthians remendado, a realidade do Grêmio ela é ainda um pouco inferior. Então, o fato de não ter perdido, olha o que eu vou dizer, é motivo sim de celebração.
mesmo sendo em casa, porque nos últimos jogos só perdeu. O Grêmio demonstrou uma pequena evolução e, diante do cenário, acho que o ponto entrou num contexto bacana, porque fez com que o Grêmio se mantivesse na metade da tabela para projetar o brasileiro na volta do Mundial. O que vocês acharam de tudo que aconteceu no jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!